com o secretário de Saúde, Gerson Ferraz, e vai estar com a gente também Berg Nascimento, que é a radialista aqui da Aliança FM, que apresenta o programa Amigos do Berg. Lembrando que você, para poder acompanhar a live, é só ir aí no Facebook do Miller, do prefeito Miller Ferraz. Rapidamente você vai encontrar, é só ir lá na busca, colocar assim Miller Ferraz, você já vai encontrar a página para poder acompanhar a live, tá bom? Se você quiser ouvir pela internet, o site é 98fm.net. 98fm.net é o site da Aliança para você ouvir, para você participar e interagir com a gente. Se de repente você tem algum questionamento, alguma pergunta para fazer para Miller Ferraz, é só mandar a sua mensagem aqui no WhatsApp da Aliança no 988289209 ou então ligar no telefone 3274-2735, que a gente vai deixar também disponível para você. Miller, mais uma vez, Berg também, primeiro Berg, vamos lá então, passar para Berg, primeiramente, para que ele faça aí essa abertura dessa live também, dessa programação de terça-feira diferente para você aqui na Aliança FM. Bom dia, Berg. Bom dia, Elan, bom dia, ouvintes do programa Manhã Total. Antes de mais nada, obrigado, Elan, pelo espaço. Agradecemos também a direção da Rádio Aliança FM por mais uma vez essa oportunidade aqui, né? Face Live também transmitida ao vivo para 98.1. Pessoal dos distritos, zona rural, né? Quem não tem algumas localidades que ainda não têm acesso à internet, pode acompanhar a gente a partir de agora através da rádio 98.1. E quem mora fora também, claro, pode acompanhar através do www.98fm.net ou pelo Radiosnet. Bom, na Macarani ontem foi notícia em vários sites, em vários blogs aí de toda a Bahia. Macarani registrou o primeiro caso aí de coronavírus, né? Maiquinique, na cidade vizinha aqui também, acabou registrando 5 casos. E assim, olha, no médio sudoeste da Bahia, apenas Itapetinga, Itororó, Itarantim e Potiraguá também haviam registrado casos aí de pacientes infectados com coronavírus. E esse quadro começou a mudar, né? Essa realidade começou a mudar pra gente. Com novos municípios sendo também infectados aí pelo Covid-19. Na noite de ontem, segunda-feira, dia 25, a gente teve uma surpresa desagradável, né? O prefeito de Macarani, Dr. Miller, informou através das suas redes sociais, Facebook e Instagram, que um paciente havia dado entrada no Hospital São Pedro com sintomas de Covid-19. Teve diagnóstico positivo para o novo vírus, confirmado pelo LACEN. Segundo o prefeito Dr. Miller, o paciente está internado na UTI, Hospital de Clínicas de Vitória da Conquista, em recuperação. Trata-se, portanto, do primeiro caso de Covid-19 aqui em Macarani. E para passar maiores detalhes, maiores informações para os ouvintes da Rádio Aliança, como tem sido desde o início da pandemia, né? O prefeito tem sempre participado através de lives, tem dado informações. Nós estamos aqui hoje no estúdio da Rádio Aliança FM com o prefeito de Macarani, Dr. Miller, e também com o secretário de Saúde, Gerson Ferraz. Bom, doutor, parece que agora a conversa ficou um pouco mais séria, né? Bom dia, Berg. Bom dia, Ailan, Guga, Gerson, nosso secretário de Saúde. Bom dia a toda a população de Macarani, aos nossos 3 distritos, Vila das Graças, Vila Isabel, onde estive ontem, e Itabaí. Boa noite, bom dia a toda a nossa zona rural. Pois é, Berg, ontem, já após as 20 horas, né, nós recebemos a notícia de que o paciente que havia sido transferido de Macarani, já na semana passada, ele testou, o resultado do exame havia saído e havia testado positivo, né, para o Covid-19. Ontem a gente só noticiou um pouco mais tarde, né, após as 9, porque eu queria ver o resultado do exame do paciente, né? E o resultado a gente conseguiu ontem receber o resultado próximo às 21 horas, e aí a gente noticiou o fato, né? É claro que a gente vinha sempre tomando todos os cuidados, né, tentando deixar que nossa cidade ficasse fora dessa estatística, né? Mas infelizmente ontem ocorreu esse caso. E vale lembrar aqui, Berg, né, que a tendência da doença nesse momento é realmente interiorizar, né? Ir para o interior mesmo. Ontem nós tivemos aqui também
próximo a Macarani, a cidade de Maikinique, que apresentou 5 casos, né? Os primeiros 5 casos, né? E Macarani apresentou o primeiro caso. Esse paciente, ele já vinha sendo monitorado por nós. Nós estávamos, na verdade, aguardando o resultado do exame, né? E todo dia a gente estava na esperança de que o resultado desse negativo, mas infelizmente ontem à noite esse resultado ele foi positivado, né? É claro que isso né, vai fazer com que nós aumentemos ainda mais, com que nós nos preocupemos ainda mais com a nossa saúde, né? As medidas que a gente já vem tomando, né, para evitar que o vírus chegasse, a gente vai continuar tomando, né? Mas como o vírus chegou, agora a gente tem que intensificar para que a gente não tenha mais outros casos. A família está em monitoramento, né? A vigilância sanitária do município, ela tem acompanhado, né? As pessoas às vezes perguntam como é que a vigilância tem acompanhado, né? Quando há necessidade da visita, faz a visita, né? E às vezes o acompanhamento é feito por via telefone, né? Via WhatsApp, mas assim, a gente está sempre em contato com o pessoal, e quando há necessidade da visita, a família recebe a visita, ou também quando a família solicita, né? Nós da Saúde de Macarani esperamos que a gente não apresente outros casos, né? Mas pode acontecer. A gente sabe que a gente está vindo para uma época fria agora, né? A temperatura mudou, o que dá uma certa ajuda ao vírus. E agora que nós tivemos um caso aqui em nossa cidade, eu acho que a gente tem que ter muito mais cuidado a partir de agora. Doutor, ontem nas redes sociais e hoje também é um site aqui, eu acabei lendo que a família contestou novamente em comentários na sua rede social a questão da pessoa não estar infectada. Como o prefeito pode levar essa informação para os ouvintes da Rádio Aliança? É claro que não é a intenção da administração municipal, nem minha, nem de Gerson, entrar em conflito com a família, claro, né? Até porque a secretaria não divulgou em momento nenhum o nome do paciente, nada. Não, com certeza, nós não divulgamos nome, não divulgamos idade, né? Mas assim, a gente não quer entrar em conflito de forma nenhuma com a família, nem com a família, nem com amigos da família. Mas o fato é que nós temos o exame do paciente em mãos, né? O paciente, ele testou positivo, infelizmente não era o que a gente queria que o teste fosse negativo, mas infelizmente o paciente testou positivo. Mas agora também, Berg, não é hora de conflito, não é hora de criar conflitos, né? É hora agora da gente se unir, da cidade buscar união para enfrentarmos esse inimigo, que é um inimigo comum. Não é um inimigo específico de alguém, né? É um inimigo comum. É o vírus que pode atacar o prefeito, pode atacar o vereador, pode atacar o vendedor de picolé, pode atacar o feirante, pode atacar o vaqueiro, pode atacar o secretário de saúde, né? Então é um vírus que pode atacar qualquer pessoa, e ele é invisível, a gente não sabe onde é que ele está, né? É um vírus invisível. Pode ser que ele já esteja circulante no meio de nós aqui, né? E a gente ainda não saiba. Para a família, a gente se coloca totalmente à disposição para ajudar no que for preciso e necessário, né? Mas o fato é que a gente tem um exame comprobatório, um exame que comprova que o paciente realmente ele foi infectado pelo Covid-19. Agora, se você me perguntar onde o paciente foi infectado, né? Daí eu já não tenho condições de responder. Eu tenho condições de responder como o paciente chegou ao nosso hospital. O paciente chegou apresentando um quadro de tosse, febre e desconforto respiratório, né? Já tinha três dias que o paciente estava apresentando isso. E junto a isso, o paciente tinha um histórico de uma consulta em Tapetinga uma semana antes, né? E vale também lembrar que o paciente ele foi transferido já daqui de Macarani para o Hospital de Clínicas de Vitória da Conquista, já numa ambulância UTI móvel, onde o pessoal que fez a transferência, eles vieram totalmente paramentados,
né? Nem foi a ambulância de Macarani que levou, né? Foi uma ambulância UTI móvel que veio especificamente para atender pacientes com essa suspeita. Agora, aqui eu acompanhar a alegação de um familiar de que o paciente não teria sido infectado em Macarani, mas sim em Conquista no hospital. Isso aí eu não posso responder, né? Eu acho que nem eu e nem ninguém tem condições de dizer onde esse paciente realmente foi infectado. Mas o que eu vejo, Berg, é que assim, o importante agora, né, não é a gente ficar nesse conflito, se foi infectado em Tapetinga, se foi infectado em Macarani, se foi infectado em Conquista, né? O importante agora é torcermos para que o paciente fique bem, que é o que mais interessa a nós, né? Para que o paciente fique bem, para que o paciente consiga se curar e volte a Macarani. É isso que a gente quer, é só isso que a gente quer, que o paciente fique bem e volte, e que não apareçam outros casos aqui. Eu acho que o momento é de união, né? O momento é de empatia. E novamente eu coloco aqui a administração municipal, da Prefeitura de Macarani, a Secretaria de Saúde de Macarani, totalmente à disposição da família para ajudar no que for necessário e possível. Tá certo. Algumas perguntas, prefeito, está chegando aqui. Os outros casos suspeitos são de pessoas da mesma família do infectado? A pergunta é da Alexandra, do bairro Benito Gama. Os outros casos suspeitos de pessoas são da mesma família do infectado? Não, havia um caso suspeito, no caso que foi esse paciente, né? Que já foi feito o exame e havia somente esse caso suspeito, né? No boletim de ontem você pode observar que havia não havia nenhum caso suspeito. Por quê? Porque só antes da confirmação era esse caso que era o suspeito, né? E agora não há mais nenhum caso suspeito. Até agora, nesse momento. Pode ser que a partir de agora apareça mais algum, mas até agora, nesse momento, não tem nenhum caso suspeito, né? Daniel Oliveira, do Centro. Quais são os locais que deveremos ter mais cuidado para evitar a contaminação? Daniel, os locais que a gente tem que ter mais cuidado são nos locais de maior aglomeração, né? A gente vem sempre batendo nisso aí. Evite sair de casa. Se sair de casa, use máscara, né? E evite aglomerações. Locais onde possam ficar juntos, né? Mais de 2, 3 pessoas a uma distância inferior a 1 metro, a 1,5 metros, a gente tem que realmente evitar. Outra pergunta aqui, prefeito. A pergunta agora aqui é da Luzia. O uso da máscara será obrigatório na cidade? Outras cidades, a gente já tem visto o uso da máscara obrigatório. Aqui em Macarani. O uso da máscara, até ontem, ele era recomendado, né? Aqui em Macarani. Mas a partir de agora, o uso será obrigatório. A população tem que se conscientizar, né, de que a máscara é um veículo de proteção. Protege a si mesma e protege as outras pessoas com quem a gente tem contato. O ideal mesmo, né? O ideal era ficar em casa, era não sair realmente. Mas a gente sabe que entre o ideal e o possível há muita diferença. Eu sei que tem pais de família que precisam trabalhar, que precisam levar o sustento para suas casas, né? Mas eu peço a vocês, né, que não deixem de usar a máscara, usem a máscara. 2 pessoas usando a máscara, a chance de contaminação, se a gente mantiver os outros hábitos de higiene, que é principalmente lavar as mãos, né, tomar um banho quando chegar em casa, principalmente isso, a gente realmente consegue diminuir muito a chance de contaminação e propagação do vírus. Aylan, fique à vontade para fazer alguma pergunta, prefeito. As perguntas também estão chegando para você aí. No WhatsApp, isso. O prefeito Mira está aqui, o secretário de Saúde também, Gerson, está aqui. Tem uma pergunta aqui através do WhatsApp. O ouvinte pergunta: bom dia, pergunte a Miller ou a Gerson que horas que o paciente deu entrada no hospital no dia 21 e as pessoas que estavam lá devem se preocupar? Olha, na verdade, como é o nome do ouvinte? Ele só não colocou o nome aqui, mas eu vou perguntar e aí Não, só para... na verdade, ontem eu cometi um equívoco, né? O paciente deu entrada no dia 20 e o paciente foi transferido no dia 21, né? O paciente deu entrada 20, o horário eu não sei precisar, você sabe, Gerson, o horário? Amanhã. O paciente deu entrada no dia 20 pela manhã.
E aí ele questiona se as pessoas que estavam no momento da chegada dele lá se devem se preocupar. Se estavam no hospital no momento ou se eram funcionários? Se estavam lá no hospital no momento. Eu acho que todos nós devemos nos preocupar, mas não pelo fato de estar no hospital no momento, né? Mas pelo fato do vírus já poder estar circulando entre nós. Eu acho que todo mundo tem que se preocupar. Se começar a apresentar algum sintoma, tem que procurar o serviço de saúde. Independente de ter estado no hospital nesse momento ou não. O questionamento é do Sami Silva Santos. Olha, e só para completar, na verdade, assim, todo paciente que chega com esse quadro sintomático, ele é posto no isolamento, né? Então, assim, não teve contato com esse paciente diretamente, entendeu? Sim. Mas, de qualquer forma, é importante que nesse momento agora, tendo um caso no nosso município, que a gente passe a tomar aquelas medidas, passe a adotar aquelas medidas que nós já havíamos falado aqui desde o início dessa pandemia com a chegada no Brasil, né? Que, na verdade, não tinha nem chegado em nossa região e não era tão polarizada no nosso estado. Gerson, pergunta aqui para você, Gabi Flores, professora Gabi. Berg, bom dia. Se esse senhor era um caso suspeito e não sabendo onde o mesmo teria sido infectado, a família foi mantida em isolamento e monitorada, já que ele chegou com sintomas ao hospital e a família teve contato com ele? Professora, bom dia. Sim, a partir do momento que o paciente chegou no hospital apresentando esses sintomas, a família foi orientada pela equipe do hospital, pela médica plantonista, pela enfermeira plantonista, pela direção do hospital, e assim, o caso passou a ser tratado pela essa sintomatologia. A partir de então, Vera Campos, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, passou a fazer contato com essa família e os agentes de saúde do PSF, em que é território lá da residência, passou também a fazer esse contato com a família, orientando o paciente. No início, o hospital entrava em contato com a família para poder dar o boletim médico, uma vez que não era permitido, né, que a família pudesse ir lá, já que estava monitorado. Só que no caso, a partir de hoje, né, Vera Campos está chegando na cidade para a gente poder sentar e ver quais são os protocolos, né, que o Ministério da Saúde preconiza para que a gente possa agora, nesse momento, tratar os contactantes, né, as pessoas que tiveram contato com esse paciente e também a família. Ô, Jéssica, explique aí para uma cidadã aqui no Facebook que vocês não podem divulgar o resultado do exame. É isso aí que o pessoal tem, o resultado do exame e também o nome da pessoa, né? A senhora o pessoal tem questionado aqui também. Você tira um print do resultado e publique na rede social. O importante, deixa eu explicar, né? Existe algumas condutas que são vedadas pelo Código de Ética Médica, né? A gente não pode, em hipótese nenhuma, tirar um print ou fazer uma cópia do exame e distribuir, né? Isso é um documento médico, a gente não pode fazer isso. A família, quando tiver acesso, pode fazê-lo, né? De vontade própria, né? Como já ocorreu com outra paciente aqui em nossa cidade que foi suspeita também, né? Mas assim, a saúde ela não pode nem divulgar o nome, né? Nem divulgar qualquer documentação pertinente também ao caso. Por isso que nós não divulgamos em hipótese nenhuma. Tem mais algum aí, Berg? Aqui tem. Se você quiser. Manda aí. O ouvinte pergunta, Aline, sobre o uso, doutor, do capacete entre os mototaxistas. Aline, isso foi uma polêmica nos meses anteriores, no mês passado, onde saiu uma matéria em que Itarantim havia conseguido retirar o capacete dos mototaxistas, não, né? Das pessoas que faziam uso junto com os mototaxistas, né? Do passageiro. Entretanto, eu mantive contato com o prefeito de lá, Paulo Construção. Ele me informou que realmente havia acontecido isso, mas só havia durado, né, 3 dias. No 4º dia, a polícia voltou atrás, o comando da polícia, e não permitiu mais que isso acontecesse. Mesmo assim, eu ainda tentei, junto ao comando da polícia em Itapetinga, para que a gente conseguisse fazer isso aqui, né? Infelizmente,
a polícia, o comando da polícia não permitiu que nós fizéssemos isso aqui em Macarani, né? Então, na região, nenhuma cidade está permitindo isso. Se alguém está passando informação de que alguma cidade está permitindo, nenhuma cidade que é da mesma companhia que é liderada por Itapetinga está acontecendo isso aí. O Wellington do bairro Marjorie Park, ele faz o seguinte questionamento sobre pessoas que têm vindo de outros estados e que, segundo ele, todos os dias estão chegando gente aqui em Macarani. Esse pessoal que está chegando, prefeito, tem também sido monitorados, né? O Wellington, veja bem, né? As pessoas que chegam de outras cidades e de outros estados, elas têm sido monitoradas. É claro que um caso ou outro pode realmente passar em branco. É por isso que a gente conta com a colaboração da população também, para que nos informe de que quando pessoas chegarem de fora, né, principalmente de estados onde a gente sabe que o fluxo e o número de casos é muito grande, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? Então a gente espera que nós sejamos informados, para a gente poder fazer esse acompanhamento. E espera também que as pessoas que estejam chegando, elas tenham consciência, né? De que elas podem estar chegando e trazendo o vírus aqui para dentro de Macarani. Nós não queremos, em hipótese alguma, aumentar o número de casos aqui na nossa cidade. Nós percebemos, prefeito, que a Secretaria de Saúde tem feito um trabalho muito importante de conscientização, né, principalmente a distribuição de máscaras. A gente acompanhou na semana passada essa distribuição nos distritos de Itabaí, Vila das Graças. Me parece que ontem também foi feita algumas distribuições em Vila Isabel. E aqui em Macarani também já foi feita a distribuição de algumas máscaras. Esse trabalho será intensificado a partir de agora? Com certeza, Berg. A gente notou que algumas pessoas na cidade não estavam usando máscaras, e quando a gente fazia esse questionamento, as pessoas diziam que não tinham máscara, né? Então a Secretaria de Saúde confeccionou, já mandou confeccionar mais de 7.000 máscaras até o momento, né? E a gente recebeu também doações tanto da Bárbara Crais quanto da Vulcabras Além Itapetinga e de mais algumas máscaras. Então a gente já fez essa doação. Nós fizemos essa doação aqui na cidade, fizemos a doação no distrito de Itabaí, distrito de Vila das Graças e distrito de Vila Isabel. E a gente tem sempre mandado fazer mais máscaras, né? São muitas máscaras que a gente tem mandado fazer. Pedir à população que o uso da máscara é de suma importância, né? A pessoa tem que usar a máscara. É uma forma de prevenção muito eficaz. Os bares vão poder continuar abertos? Rafael Souza, bairro Marjorie Park. A gente vai sentar hoje com o nosso jurídico agora à tarde para tomar outras providências, Rafael. A gente não sabe ainda como a gente vai se portar em relação aos bares, mas assim, já há uma restrição de horário, na verdade, né? Os bares agora, a partir das 20 horas, eles têm que estar fechados, né? E agora a gente vai tomar outras medidas, talvez, para que a gente consiga evitar mais ainda esse contágio. Mas não só as medidas dos bares, né? Mas em relação também às lojas, em relação a outras atividades que a gente acha que pode aumentar o contágio aqui na nossa cidade. O Nil pergunta: Aylan, pergunta ao Dr. Miller se não era o caso de fazer o teste rápido em todos que estão chegando de outro estado. O problema é achar, né? Obter esses testes, né, Miller? A gente tem dois problemas, né? Na verdade, a gente já tentou fazer a compra do teste rápido. Primeiro, que a gente não tinha um teste rápido que era sancionado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Depois, quando esse teste começou a chegar, a gente viu que os preços estavam exorbitantes, né? Por exemplo, o teste começou a chegar, começou a aparecer no valor de R$300. E a compra mínima desses testes era de 1.500 testes. Ou seja, se fosse 300 reais, 1.500 testes, ia dar R$450 mil só de teste rápido. E também, assim, não resolveria o problema, que não daria para testar todo mundo que chegasse. É isso aí. Algo mais, Iberg? Tem mais alguma aí? A Laís aqui, prefeito, quer saber o que o senhor acha do isolamento social. Laís, o isolamento social tem se mostrado, até o momento, a única forma eficaz, né,
de diminuir a quantidade de casos, diminuir a transmissibilidade. A gente observou em países como Itália, como França, Espanha, que só conseguiram diminuir o número de casos, que só conseguiram frear o vírus de fato depois que foi adotado o isolamento social severo, ou seja, né, as pessoas não podiam realmente sair de casa. Se fossem sair, tinham os horários pré-estabelecidos, né? Mas a gente sabe que existe muita diferença entre adotar o isolamento social num país de primeiro mundo, num país rico, num país em que o governo tem condição de certa forma ajudar a população a ficar dentro de casa, ou seja, né? Como a gente pode pedir para um pai de família eu vou dar um exemplo aqui, que é vendedor de picolé, ficar 60 dias, 70 dias dentro de casa sem sair, né? A gente tem que balancear muito isso aí. É claro que a economia é importante, mas a vida é muito mais importante do que a economia, né? Várias cidades no Brasil adotaram o fechamento total, que eles chamam de lockdown, né? E assim, né, conseguiram pelo menos frear a curva que estava somente numa crescente. Eles conseguiram frear um pouco a curva, né? Mas assim, quem pode ficar em casa, o conselho que todos nós damos é que fique em casa. Quem pode ficar em casa, né? Quem tem condições de ficar em casa, fique em casa. As pessoas idosas, os aposentados, a gente recomenda mais ainda, fique em casa mesmo, né? Porque o risco é muito grande. Quem tem que sair para trabalhar, porque não tem outra forma de buscar o seu sustento, né? Procure se proteger. Não saia somente com máscara e somente saia nos horários que forem extremamente necessários. É isso que a gente pede a toda a população, né? Preservar os nossos idosos, preservar as nossas crianças é muito importante. Pode fazer, né? Vai lá. A Nicinha Coelho, Miller, ela pergunta sobre os exames, se serão feitos os exames nos familiares desta pessoa infectada e se os funcionários do hospital, que também tiveram contato com ele, se serão feitos esses exames. Nicinha, todas as pessoas contactantes desse paciente serão submetidas aos exames, né? Todo mundo fará os exames, bem como a família também do paciente fará os exames. Prefeito, uma pergunta aqui. Como Macarani teve o primeiro caso aí de Covid-19 confirmado, existe alguma ajuda do governo? O recurso aumenta? Como funciona isso, prefeito? Não, Berg. Até o momento, o governo não sinaliza com nenhuma ajuda para cidades que tenham casos, né? Além daquilo que já vem normalmente, né? O governo federal, ele já tem feito um aporte a Macarani, mesmo antes de ter o caso, né? De ter aparecido o caso, e não sinaliza em momento nenhum que o fato de aparecer um caso vai aumentar o dinheiro para Macarani. Isso aí é uma invenção, é uma fake news de algumas pessoas ou por desinformação, né? Eu acredito que seja mais isso, ou por pura desinformação, ou às vezes até, né, por uma questão de maldade que a gente não sabe por quê. Politizar esse momento é uma coisa muito ruim, né? Você colocar a política partidária no meio de uma pandemia tão séria, e agora que chegou até nós, é muito ruim. Eu quero deixar claro à população aqui que o fato de ter um caso em Macarani não vai aumentar em nem um centavo a verba que já vem para o município. O governo federal tem ajudado a todas as cidades, né, de forma igualitária, tendo caso ou não. Em Macarani hoje, a gente sabe que a gente não vai receber mais por isso, né? E na verdade, a gente não quer receber mais por isso, a gente não quer ter os casos, né? É só o que a gente espera, que não aumente o número de casos aqui na nossa cidade. De forma nenhuma, a gente trocaria um caso por aumento de verba. A gente não quer isso de forma nenhuma. A gente quer que o nosso paciente que está lá em Conquista, ele fique bem,
que ele saia, que ele consiga sair bem dessa doença, né? Que ele volte para a nossa cidade bem, né? E não quer que apareça mais nenhum caso. E com fé em Deus é isso que vai acontecer. Um ouvinte não colocou o nome aqui, mas ele faz o seguinte questionamento em relação às academias. Se você pretende deixá-las abertas e se isso é um perigo para a comunidade? Alan, a gente vai tomar hoje diversas medidas, né? A gente não havia tomado ainda porque de fato na verdade a gente tomou no primeiro momento, né? Depois houve a recomendação do governo federal, do governo estadual para que nós abríssemos, né? Mas agora, como a gente já tem um caso, a gente vai pensar muito a respeito disso hoje à tarde, numa reunião que nós iremos ter com o pessoal da Vigilância Sanitária, né, e do nosso jurídico da Prefeitura Municipal de Macarani. Gerson, Macarani chegou ontem, é o primeiro caso de coronavírus e dizem, né, algumas informações que as pequenas cidades do interior poderiam realmente começar a ser infectadas, como foi o caso ontem de Maikenique, 5 casos, e agora Macarani. Qual a informação que você tem aí sobre a questão dos leitos de UTI? Como anda? Berg, o governo do estado ele tem se empenhado para poder, né, comprar alguns respiradores e montar alguns leitos. Na última semana ele tinha já montado 50 leitos em cidades onde tem UTI e tem casos, né, que ultrapassa aquela linha que é uma probabilidade que eles fazem com relação ao número de pacientes infectados e a probabilidade de precisar de leito de UTI. Essas cidades foram Porto Seguro, Vitória da Conquista, Jequié, que são cidades do interior da Bahia com mais casos, né? E com mais necessidade de leito de UTI. Mas a gente sabe que diante esse vírus está chegando no interior e as cidades menores como Macarani não ter uma estrutura, não ter condições de ter esses pacientes mantidos aqui, a gente precisa usar essas referências, que no caso aqui é Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista foi alugado alguns leitos, né, de alguns hospitais particulares e montado o HCC, que é o centro de referência, né, que nós temos hoje de Covid. Mas esses leitos, na última divulgação do boletim, que eu tive acesso na segunda-feira, já estava com tantos leitos clínicos já com uma lotação acima do esperado, uma vez que foi inaugurado na última quarta-feira, né, no HCC, tanto os leitos clínicos quanto os leitos também de UTI. Então, assim, porque a cidade de Vitória da Conquista hoje é referência para diversas cidades. E a gente sabe que se a gente não fazer a nossa parte no município, né, a parte que é a orientação, que é a maneira que a gente impeça o vírus de infectar as pessoas de uma proporção muito grande, os leitos não serão suficientes, né? Então a gente sabe que isso que é fundamental importância que a gente passe a tomar muitas outras medidas, né, de preventivas. Prefeito, pergunta mais difícil agora para você aqui, viu? Sim. Pergunta aqui, vamos lá. Pergunta difícil essa aqui. Ana Paula, do bairro Santa Elizabeth. Berg, pergunte ao Dr. Miller se ele pode afirmar ou se ele acredita que Macarani não viverá momentos graves como já registrados aí nos grandes centros urbanos. E se ele acha que as medidas que estão sendo tomadas vão ser suficientes aí para combater o coronavírus aqui em Macarani. Ana Paula, né? Ana Paula, do Santa Elizabeth. Ana Paula, eu rogo e oro a Deus para que nós não passemos pelos momentos que os grandes centros urbanos como São Paulo passaram, né? A gente pede muito a Deus para que isso não aconteça, embora seja muito difícil a gente realmente determinar se isso vai acontecer ou não. Eu acho que em grande parte a responsabilidade é do poder público para que isso não aconteça, mas também o poder público tem que contar com a grande ajuda da população, né? Não adianta agora a gente, como eu já falei uma vez, vou repetir aqui, a gente tentar politizar partidariamente isso aí. Eu acho que o grande erro do Brasil foi ter feito a polarização política no tratamento da pandemia, né? Ficou um grupo de governadores contra o presidente contra o grupo de governadores, e a gente está vendo no que está dando aí, né?
Eu acho que a gente tem que se unir aqui em nossa cidade, independente de corrente política, para que a gente consiga evitar que isso aconteça em nossa cidade. Infelizmente, o primeiro caso chegou. É claro que nenhum de nós queria que isso acontecesse, né? O primeiro caso chegou, mas eu tenho fé em Deus, que esse caso ele ficará somente nesse aí, com fé em Deus. Tem aí, Berg? Não, manda lá. Duas perguntas aqui, duas perguntas iguais, na verdade, da Ana Carla e também do Paulo. Eles querem saber a respeito das barreiras sanitárias. O porquê de não fazer, prefeito, essas barreiras 24 horas nas entradas aqui da cidade? As barreiras, elas não são feitas 24 horas, porque nós detectamos que após um certo horário não havia necessidade, né? A quantidade de carros que adentravam a cidade era praticamente zero. Mas a gente já tem a determinação, Ailan, né? E o ouvinte que fez a pergunta. O Paulo e a Ana Carla. A gente já tem a determinação de que agora, no mês de junho, a gente fará as barreiras 24 horas. Se você me perguntar por que agora no mês de junho, no final de maio para início de junho, é onde a gente detecta que o maior número de pessoas que moram fora da nossa cidade, pessoas que são daqui, mas que estão fora, eles começam a chegar para as festas juninas. Embora nós não tenhamos nenhuma festa aqui esse ano, a gente não vai ter o São Pedro, e a Prefeitura Municipal não vai permitir que as festas sejam feitas também nas ruas, né? Isso é já bom deixar bem claro. Aqueles fechamentos que se faz todo ano de palhoça, esse ano nós não permitiremos que isso seja feito, né? Justamente para evitar as aglomerações. Em rua nenhuma da cidade isso vai acontecer, em bar nenhum da nossa cidade isso vai acontecer, né? Então esse ano não haverá em hipótese alguma. Mesmo isso não acontecendo, as pessoas vão vir para cá. A gente já sabe disso, vão vir para cá em maior número agora no mês de junho, né? Seja para passar o seu São João aqui numa roça aqui perto, ou no seio da sua família aqui, mas o fato é que as pessoas costumam vir, já tem pessoas que costumam vir aqui somente nessa época, né? Então a gente montará as barreiras nas 3 entradas da cidade durante 24 horas. Já é uma determinação que já foi, que eu e Gerson, a gente já havia sentado para conversar sobre isso, né? Inclusive a prefeitura já adquiriu 3 toldos, que são agora da prefeitura. A gente só está esperando chegar, já fez já concluímos tudo, a gente só está esperando agora chegar, que esses toldos cheguem na nossa cidade agora, para que a gente monte essas barreiras 24 horas por dia. Doutor, uma pergunta aqui de um profissional da saúde. Bom dia, Berg, tudo bem? Não gostaria de ser identificado como responsável pela pergunta, mas depois você pode dizer para o doutor que foi eu que fiz. Ok. Pergunte se caso de confirmação de doença em familiares ou profissionais de saúde, transmissão comunitária, se existe algum planejamento para estruturação de unidade de saúde de referência para atendimento exclusivo de casos suspeitos. Olha, Berg, o profissional só vai me dizer depois. Agora sim, a gente chegou ao primeiro caso, né? Se houver necessidade de que isso aconteça, vai acontecer. A gente separar uma unidade de saúde ou um local na cidade para que a gente faça o atendimento somente de pacientes, vamos fazer tipo um centro de referência do coronavírus, né? Mas assim, a gente espera que isso não precise acontecer. A gente espera que a gente consiga conter e ficar aqui somente nesse primeiro caso. Professor Alex, grande Alex Pita, bom dia, Berg. Gostaria de saber do prefeito Dr. Miller a respeito do teste rápido. Quanto tempo a pessoa deve fazer o teste rápido para verificar a eficiência? A partir de quantos dias, como sintomas devem ser testados aí? Professor, o teste rápido, ele avalia, ele só tem validade se a pessoa já tiver 8 dias de sintomas, né? Então não é um teste para, a gente não seria um bom teste para fazer para tratar a doença, porque quando esse teste tem o resultado, a pessoa já tem mais de 8 dias somente de sintomas, mais de 8 dias. Professora Janetinha, Berg, bom dia. Com relação às barracas na feira, serão afastadas?
Sim, a gente está fazendo planejamento essa semana juntamente com a Guarda Municipal e com a Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria de Planejamento, para criar um novo ordenamento lá naquelas barracas da feira. Bom dia, eu gostaria de saber, eu não tenho aqui o contato, não colocou o nome também. Bom dia, eu gostaria de saber por que as outras cidades fecharam os comércios e aqui em Macarani ficou tudo normal, com bares e tudo mais. A respeito até dessa pergunta, em cima dessa sua pergunta aí, Berg, o Kaique também pergunta se mais adiante, a depender da disseminação do vírus aqui na cidade, a gente torce para que não, se existe a possibilidade de apenas serviços essenciais serem abertos aqui em Macarani, prefeito? Ailan, eu acho que tudo pode acontecer, né? Mas a gente espera que não precise chegar a isso. E assim, Berg, a respeito da pergunta que você fez aí agora, não foram todas as cidades que fecharam o comércio. Aqui próximo a gente tem diversos exemplos, né? Itapetinga está com o comércio aberto. Nós não temos nenhuma cidade aqui na região com o comércio fechado. Somente Conquista. E mesmo assim, não todos os comércios, né? Alguns comércios permanecem abertos. Eu acho que a gente não pode ser nem 8 nem 80. E a gente também não pode pegar o que aconteceu em cidades grandes, em cidades maiores e aplicar em nossa cidade, que é uma cidade pequena, né? Os comerciantes daqui, eles têm nos ajudado, né? Porque tem tomado, alguns têm tomado todas as medidas necessárias de afastamento, de todos os cuidados de higiene. Hoje eu tive, inclusive, prefeito, um material de construção pela manhã. Até falando da casa aqui, eu tive no shopping da construção agora de manhã, e uma coisa que eu percebi nas paredes, todos os funcionários usando máscaras e ainda os panfletos na parede. Use máscara. Então, quer dizer, o comércio também tem feito sua parte, tem colaborado. O comércio também tem feito sua parte, né? A gente não pode deixar de reconhecer isso e fechar o comércio de uma forma geral. Se nós estivéssemos com o comércio fechado em Macarani há 60 ou 90 dias, né? Eu acho que o caos na cidade, o caos social estaria muito grande também, né? Mas assim, se houver necessidade de fazer isso, não tenho dúvida que será feito, né? Se houver necessidade. Se a gente detectar que o número de casos está aumentando, que a gente realmente vai fechar tudo mesmo. Agora, no momento, a gente não vê ainda a necessidade que isso aconteça. O Jean pergunta, do bairro Marjorie Park, ele pergunta a Miller o porquê da limpeza. Eu acho que essa limpeza tem sido feita em toda a cidade, viu, Jean? Acho que você está equivocado aí, não só na Praça da Feira, né, Miller? Porque ele questiona aqui, já que tem pessoas circulando em todos os bairros da cidade. Não, a limpeza tem sido feita em toda a cidade. Isso. O problema é que não dá para fazer a limpeza todos os dias em toda a cidade. Isso, né? Exatamente. E a gente, assim, dá uma ênfase à Praça da Feira, por quê? Porque na sexta-feira e no sábado é o local de maior circulação. Pessoas de todos os bairros circulam por ali. Outro local também que a gente tem dado cuidado especial, assim, é aquela rua em frente à lotérica, a rua em frente à loja de Vilma, né? Em frente ao Banco do Brasil. Então a gente tem dado realmente um cuidado especial, porque o número de pessoas que transitam por ali é muito grande. Algo mais aí, Berg? Prefeito, eu recebi um áudio aqui agora. Sim. O ouvinte não quer se identificar, mas o áudio está aqui. Eu posso repassar para você depois. Ele diz o seguinte, ele diz que é mais uma denúncia, né? E a gente sabe que a sua missão vai ser mais difícil ainda a partir de agora. Ele diz o seguinte, que alguns bares aqui da cidade estão promovendo torneios de sinuca. E que nesses torneios vêm pessoas de fora para quê? Para poder jogar. Isso a gente pede às pessoas que estão sabendo disso aí, que façam a denúncia. Né? Façam denúncia, porque a prefeitura vai agir quando for denunciado. Esses torneios podem estar acontecendo, agora a revelia nossa, né? Porque todos os eventos estão proibidos. O decreto é claro, e a pessoa que promover esse evento de forma irregular pode até ter o seu estabelecimento fechado, o alvará cassado e o estabelecimento fechado, né? É claro que a gente não quer que isso aconteça. A gente pede para que a pessoa tenha consciência de que o momento agora não é de trazer ninguém de fora para nossa cidade. Raquel Ramos Lima. Berg, bom dia. Gostaria que explicasse um pouquinho sobre o autoimune, porque eu sou e me preocupa muito. Aqui já pergunta para o médico, doutor Miller, né? As pessoas que têm doenças autoimunes, ou seja, essas pessoas geralmente tomam remédio que baixam a imunidade, né?
Então a gente tem um cuidado especial. Elas são pessoas que pertencem ao grupo de risco, né? São pessoas que têm, por exemplo, artrite reumatoide, que tem lúpus, né? Pessoas transplantadas. Então essas pessoas também fazem parte do grupo de risco. Então são pacientes que agora, nesse momento da pandemia, são pacientes que devem ficar em casa, evitar sair ao máximo possível. Dario, Jéssica, para você a pergunta. Berg, bom dia. Existe alguma orientação específica para esse momento? E se tem algum número de telefone para fazer algum tipo de denúncia em relação à aglomeração? E também pessoas que vêm de fora. Bom, os telefones para contato são os mesmos que a gente deu aqui anteriormente, né? É o 3274-2608, que é o da Secretaria de Saúde. É o 2165, né? 3274-2165 do hospital. E o meu telefone particular. Também Vera Campos deixou o telefone dela disponível também. Todas as pessoas que têm contactado com a gente tem passado para montar um banco de dados. Também as pessoas que entram passam pela barreira sanitária, que são de fora, né, que chegam à nossa cidade, que vai ficar por um período, para casa de familiares, até mesmo pessoas de Macarani que residem fora, mas que estão nesse momento aqui, eles deixam um contato de telefone, endereço, assinam o termo de ajuste de conduta e eles são monitorados. Nesse momento, gente, a gente tem que ter alguns cuidados, né, que já foi dito aqui pelo prefeito. Primeiro, que a gente evite a aglomeração, que evite também sair de casa e que a gente tome todos os cuidados com a higienização, né, das mãos, o uso de álcool gel, mas quem não tiver pode fazer uso também do detergente. O uso de máscara é imprescindível nesse momento agora, né? A gente evitar esse fluxo, diminuir cada vez mais. Essas são as recomendações comportamentais. Mas a gente também precisa tomar, nesse momento agora, a gente permitir com que a gente deixe de lado essa questão de politizar em nosso município, porque isso tem atrapalhado em outros lugares. A gente percebe que em outros, até mesmo no estado, no Brasil afora, a gente tem muito se desprendido, a gente tem visto pessoas se desprendendo do tempo para poder fazer a parte da discussão do campo político. E isso tem atrapalhado muito, né? Então, assim, o nosso intuito é a recuperação do paciente, a não proliferação, não infecção desse vírus nos demais pessoas da nossa comunidade. E isso a gente vai conseguir fazendo a prefeitura a parte dela, que está sendo feito com as medidas que já vêm sendo tomadas desde o início, desde antes isso chegar à nossa região, e agora intensificando mais ainda. Eu tenho certeza que o prefeito vai tomar essas medidas, e essas medidas vão ser assertivas como têm sido assertivas as outras medidas, e consequentemente a população fazer a parte dela, né? E que a gente tem tido o maior respeito aqui em via a rádio para poder estar fazendo as orientações, estar solicitando à comunidade que nesse momento agora nos ajude, né? Para que a gente possa realmente conseguir êxito nessa missão que é de fundamental importância e é um papel de todos nós. A Vera, do bairro Inaracan, doutor, pergunta como está a recuperação do paciente. Ela ainda coloca: estamos orando por ele. Se você tem alguma informação de como está a situação do paciente infectado. Amém, Vera, amém. Também estamos orando por ele, né? Estamos torcendo para que ele volte para a nossa cidade, volte bem, né? O paciente, pela informação que a gente tem, é claro, são informações assim, informais, né? Que o paciente ele está se recuperando, né? O paciente está se mantendo estável. A gente não tem mais nenhuma informação assim concreta de hoje, né? Porque as informações são passadas sempre aos familiares, né? As informações vêm de lá, então, né? Aylan e Berg, eu queria falar aqui a respeito também de um áudio que andou circulando ontem na cidade, né? E que a gente tenha muito cuidado nas informações, né? Porque esse áudio ele contém informações inverídicas, né? Não são informações confiáveis de que o paciente haveria se contaminado em Conquista. A gente não sabe onde é que o paciente se contaminou na verdade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de buscar as informações, né? Existem pessoas que estão torcendo para quanto pior melhor, né, que colocaram isso na internet, né? E a gente tem que ter muito cuidado agora nesse momento de buscar as informações em fontes confiáveis, né?
A gente tem o exame do paciente em mãos, a gente sabe do que realmente está acontecendo desde o princípio. Tanto é que no início nós não divulgamos nada, só esperamos a divulgar quando tivesse tudo em mãos e tudo correto, né? Infelizmente o caso foi confirmado, quanto a isso a gente não pode fazer mais nada, mas novamente me colocando a administração pública, a Secretaria de Saúde, né, à disposição da família do paciente no que for possível e necessário. A Vanusa Cardoso, ela é moradora do bairro Sobral Bentes. Bom dia, Berg. Gostaria de saber do prefeito, Dr. Miller, se a quadra do Sobral Bentes vai continuar aberta, porque todo dia tem tumulto de gente jogando. Aí gostaria de saber se vai continuar assim. Vanusa Cardoso. Não, Vanusa. Os eventos esportivos, eles serão suspensos totalmente agora em nossa cidade, durante um determinado tempo, né? Até a gente ver como vai ficar a transmissibilidade aqui em nossa cidade, né? A disseminação do vírus aqui entre nós. Nós pedimos às pessoas que estão frequentando a quadra que evitem nesse momento, para que a gente não tome nenhuma medida mais dura em relação àquela quadra do bairro Sobral Bentes. Temos um áudio aqui para o prefeito Dr. Miller e a gente vai executar agora. Muito bom dia, Lindenberg, Aylan, secretário. Bom dia, prefeito Miller. Estou acompanhando aqui de Rio Claro, interior de São Paulo, a questão do surgimento do primeiro caso de Covid-19 em Macaranim. A gente fica, é lógico, preocupado pela quantidade de pessoas que a gente ama e que mora nessa cidade. O que eu queria saber do prefeito, se já existe, Berg, um protocolo a ser seguido na questão da feira livre da cidade, que acontece lá aos sábados, e aonde que eu acho que será um grande gargalo na questão do tratamento e do surgimento de novos casos aí da Covid na Macaranim. Uma opinião minha simplória, o que já se tem feito ou o que se pode fazer com relação à aglomeração de pessoas naquela região ali do mercado municipal, né? Se existe aí algum protocolo a ser seguido, uma vez que a feira ela é servida de produtos essenciais às pessoas, e acredito que ela não pode ser barrada, pelo menos por enquanto. Há um amigo aí do interior de São Paulo, Rio Claro, Gerlande, né? A gente hoje à tarde já vai sentar com as secretarias e ver como a gente vai fazer lá na questão do distanciamento, mas será feito um protocolo sim de distanciamento entre os barraqueiros e a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Vamos ver a questão também se a gente consegue instalar alguns lavatórios lá embaixo na Praça da Feira, para que as pessoas possam também fazer a higienização das mãos lá no lado de fora do mercado, né? Uma coisa importante é que a gente já providenciou os EPIs para eles, estamos esperando somente chegar os EPIs. A gente deve estar semana que vem chegando esses EPIs aqui na cidade, para distribuição exclusiva para os barraqueiros da Feira Livre de Macaraní, né? A gente espera que semana que vem isso já esteja em mãos. Uma ouvinte pediu para não ser identificada aqui, mas ela faz o seguinte questionamento. Segundo ela, no bairro Cidade Jardim está havendo corrida de cavalos e um número muito grande de pessoas, e ela quer saber o que o prefeito pensa em fazer a respeito de já respondeu que não pode haver eventos, né? Aí, Aylan, só entrando rapidinho. Sim. O cara questiona o comércio que está fechado, né? Questiona as ações da prefeitura, questiona as ações do secretário. Será que a mudança não está dentro de cada um? Pois é. Você tem que fazer a sua parte. Não fica questionando o comércio está fechado, o comércio está aberto. O cara está para ganhar o dinheiro dele. Isso. Né? Ele tem funcionário. Eu acho que cabe a cada um fazer a sua parte, né? Às vezes o cara questiona isso, é o cara que está lá acompanhando a corrida de cavalo. Isso. Né? Pois é. Assim, eu queria aproveitar e responder. A gente precisa saber, a gente precisa que as pessoas denunciem. Quem é que está organizando a corrida de cavalo, qual é o dia, para a gente poder tomar a providência. Eu queria deixar claro que as pessoas têm que saber que existe uma previsão legal para isso, né? As pessoas podem ser responsabilizadas criminalmente, né, por provocarem essas aglomerações. É preciso que as pessoas saibam
que todos os atos que elas cometam que tem responsabilização criminal e civil nisso aí, né? Então é preciso que as pessoas saibam que o que elas fizerem, os atos que cometerem, elas podem responder isso aí na justiça. A Paula pergunta: uma medida de segurança que seria bom para os bares e também lanchonetes seria afastar as mesas por pelo menos 2 metros de distância. Isso será feito ou será fechado esses estabelecimentos? A Paula é do centro. Paula, nesse momento a gente inclusive já pediu isso, já determinou isso aos donos de bares da cidade, né? A gente ainda não teve condições de fiscalizar todos, mas alguns já fizeram isso. Inclusive, a gente observou em um determinado bar da cidade, o movimento era muito grande, que a gente conseguiu diminuir um pouco a aglomeração nesses bares. O Rafael. Rafael, por favor, só passa seu endereço aqui, tá? Nós não vamos divulgar o seu endereço ao vivo, mas eu vou passar seu endereço aqui para o secretário de saúde. Berg, cheguei de viagem e preciso que alguém faça uma visita aqui na minha casa. Passou para mim aqui, Gerson. O Rafael. Bacana a consciência do Rafael, né? Isso tem acontecido com algumas pessoas, Berg, que chegam à nossa cidade. Rafael, você pode entrar em contato aqui no meu telefone também é o WhatsApp, é o 77988789225, que eu vou passar o seu contato para a Vera Campos, que é a coordenadora epidemiológica, e ainda hoje ela vai estar fazendo contato com você para fazer as orientações, né, que são protocolos do Ministério da Saúde. A pessoa não colocou o nome aqui, mas ela faz a seguinte pergunta para Miller, inclusive. Países que anteciparam as medidas de isolamento e fechamento do comércio conseguiram controlar a pandemia antes de países como o Brasil, que nadam no descaso da gestão incorreta da pandemia. Macarani vai tomar essas medidas agora, enquanto ainda pode ter controle, ou vai esperar o aumento de casos? O Edu, quem faz a pergunta e o seguinte questionamento, Miller. Edu falou certo aí, né? Países que tomaram isso, mas os únicos países que conseguiram fazer isso foram países que têm uma economia muito forte, né? Ou países que vivem sob uma ditadura militar ferrenha. A gente tem que, como eu falei, Edu, a gente não pode ser 8 nem 80. A gente vai tomar as medidas necessárias para conter isso aqui em Macarani, né? Mas a gente sabe onde a gente vive, a gente conhece onde a gente vive, né? Sabe que tem pessoas que têm muitas necessidades para se alimentar, né? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado quando for tomar essas medidas, mas as medidas necessárias serão tomadas, Edu. Pode ficar tranquilo, amigo. O George Ramos pergunta, Miller, e também a Gerson, né? Sobre os profissionais da saúde, se eles serão os primeiros a receber aí os chamados EPIs, ou vai ficar somente no uso de máscara, do jaleco e de luvas? Com relação a pergunta é do George Ramos. George, todos os profissionais do hospital hoje, eles têm os EPIs, né? Tem a máscara N95, tem o Face Shield, que é aquele capacete, fora os outros que tem o álcool, enfim, tem o macacão impermeável para um contato com o paciente, tem também os aventais descartáveis. Então o hospital hoje tem os EPIs necessários para poder estar o profissional atendendo o paciente, né? Então isso aí não é uma questão que hoje a gente não conta no município. Nós temos hoje, além dos 2 leitos de isolamento, esses materiais já estão disponíveis no hospital para os profissionais de saúde de Macarani. Muitas perguntas chegam aqui, prefeito, e também Gerson, a respeito da casa lotérica. Várias e várias pessoas perguntando aqui a respeito da aglomeração ali da casa lotérica. Eu pelo menos tenho percebido que o pessoal tem, não sei se do CRAS, eu acho, tem ali feito aquele distanciamento entre as pessoas ali na casa lotérica, foi colocado também um toldo e o afastamento das cadeiras ali, né Miller? Alan, a casa lotérica é um capítulo à parte, né? A gente sabe que ela funciona com pouco dinheiro, não consegue pagar as pessoas numa velocidade muito rápida, né? A gente já tentou intervir junto ao dono, a gente já tentou intervir junto à Caixa Econômica Federal, mas segundo eles, é um protocolo de segurança que eles têm,
né? Mas assim, num momento desse, eu acho que falta sensibilidade da própria Caixa, porque a exposição que a população fica ali é muito grande. Na tentativa de amenizar essa exposição, nós colocamos aqueles toldos ali, né? Colocamos os toldos e tem as cadeiras que a gente coloca também, né? Mas é claro que não consegue resolver tudo, né? A gente sabe disso, que não consegue resolver tudo ali, né? Mas a gente espera que a Caixa agora se sensibilize. A gente vai tentar novamente junto à Caixa sensibilizá-la para que ela aumente um pouco o numerário, o recurso financeiro lá, permita um pouco mais, para que atenda a população com mais rapidez. Mas assim, todos os esforços que o município tem feito junto à Caixa, né, no sentido de diminuir aquela aglomeração, de diminuir o sofrimento daquele povo que fica ali, né? Mas assim, é uma coisa que às vezes foge ao nosso controle, é a nossa determinação. Prefeito, algumas cidades, por exemplo, Vitória da Conquista, você chega em alguns comércios de Vitória da Conquista, tem uma fila, né, para você entrar. Lá dentro pode ficar às vezes 3, 4 pessoas, né? Eu acho também assim, tem essa questão também que a fila você está tendo aglomeração, então tem muitas críticas em relação a isso. Em Itapetinga, por exemplo, você só entra no comércio se você estiver usando máscara. Aqui, você falou agora há pouco sobre o uso obrigatório da máscara. Vai ser publicado no decreto? Como será feito isso? Quem não usar máscara, o cara chegar no comércio sem a máscara, como vai funcionar isso? Vai ser feito o decreto, né? Quem chegar no comércio sem máscara ou tiver o comerciante será autuado, e a pessoa que tiver sem máscara também, né? Todos nós nesse momento temos que ser fiscais. Eu acho que o momento agora é um momento em que a gente tem que defender a vida acima de qualquer coisa, né? A gente já teve esse primeiro caso na nossa cidade e não quer de forma nenhuma que esses casos eles venham a aumentar. O esforço que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito, o esforço que a administração pública municipal tem feito é no sentido de proteger a nossa população. Sempre foi isso. A gente sabe que a gente também vive um ano atípico, né? Seria um ano eleitoral que a gente nem sabe mais o que vai acontecer, só Deus é que sabe como vai ficar, né? Mas nesse momento eu acho que a eleição é o que menos importa. A eleição é o que menos tem importância nesse momento em que a gente está exposto, né? Algumas pessoas no início levavam na brincadeira, achavam que esse vírus não ia chegar até nós, né? Achavam que era um vírus inócuo, achavam que era um vírus que não causava muita doença, que não causava muita coisa, né? Mas agora a gente está vendo que ele está muito mais perto do que a gente pensa. Na nossa vizinha cidade de Maikinique são 5 casos, na nossa vizinha cidade de Itapetinga são 10 ou 11 casos, em Tarantim já tem casos, Potiraguá já tem casos, né? Então agora algumas pessoas que não se preocupavam passaram a se preocupar. Prefeito, o uso de máscara será obrigatório nas ruas e nos estabelecimentos comerciais. Eu gostaria que o médico, Dr. Miller, falasse à comunidade, aos ouvintes, sobre a questão do uso da máscara, quanto é importante. Se o cidadão tiver contaminado com o Covid-19 e ele estiver usando máscara, ou se você estiver usando máscara e não estiver contaminado, o seu uso de o risco de contaminação diminui muito mesmo. Então, né? A importância da máscara então, é muito grande. A importância da máscara é muito grande mesmo. Mesmo aquelas pessoas que não fazem parte do grupo de risco, pessoas que têm uma boa saúde, né? Pessoas totalmente saudáveis, essas também têm que ter cuidado, né? O uso da máscara é de suma importância. A gente vem batendo isso aqui há muito tempo, né? Que a máscara tem que ser usada, que a máscara ela é de suma importância no combate da transmissão do vírus, né? Se 2 pessoas estiverem usando a máscara, a chance de transmissão é muito menor, né? É claro que pode ocorrer, mas é muito menor a chance de transmissão. E se todas as pessoas estiverem usando as máscaras, aí a gente consegue conter a chance desse vírus ele se disseminar em nossa cidade. É um apelo que eu faço, né? Agora, não como prefeito, mas como médico, né? De que as pessoas usem a máscara
só saiam de casa se for extremamente necessário. Se não for necessário, permaneçam em casa. Mas a máscara é de extrema importância o uso, né? É de extrema importância. Eu vejo às vezes ali em algumas praças da cidade pessoas sentadas, né? Às vezes até pessoas idosas sentadas sem utilizar a máscara, simplesmente ali batendo papo. Eu peço eu faço um apelo a essas pessoas que permaneçam em casa, né? Evitem sair, evitem aglomeração. Meu pai tem 82 anos, minha mãe tem 64 anos e a gente já está há vários dias sem ver. Eu já estou há vários dias sem ver meu pai e sem ver minha mãe, né? Justamente para protegê-los, né? Para que eu não seja um vetor e levar esse vírus até os dois, porque eu sei que os dois fazem parte do grupo de risco. Vamos ter esse cuidado também, né? É um pedido que a gente faz. Um pedido que na verdade um apelo que eu faço à comunidade de Macarani para que tenham cuidado. Você que mora na zona rural, quando vier à cidade, né, use sua máscara também. Se receber alguma visita, use sua máscara, não tenha vergonha de usar a máscara. Usar a máscara hoje é um sinal de que você está se prevenindo de uma doença que pode ser muito séria, né? Muito séria mesmo. Gerson, quantas máscaras o município, a prefeitura já fez a doação até aqui? Com os 3 distritos e a sede? Nos distritos nós entregamos para todos os moradores, né? Itabaí foi entregue de casa em casa para todos os moradores. Quantas máscaras em Itabaí? Em Itabaí quase 1.000 máscaras. Quase 1.000. Né? Vila das Graças nós entregamos cerca de 450 máscaras. Em Vila Isabel deixamos ontem 150 máscaras, mas ainda essa semana nós vamos estar enviando mais as máscaras. Aqui né? na sede já foram distribuídas quantas máscaras? Em torno de 6.000 máscaras, bem. 6.000 máscaras. 6.000 máscaras. A Secretaria pretende intensificar essa ação? Bem, veja bem, a questão do uso das máscaras, como o prefeito falou anteriormente, foi para poder até estimular também as pessoas, e elas foram entregues de maneira, assim, não colocamos distinção, apenas quem não estava fazendo uso, a gente fez a abordagem educativa, colocando a importância do uso, né, e também dando a máscara para essas pessoas. Se haver necessidade, é claro que a gente vai, né, colocar mais máscaras disponíveis. Ainda temos 2.000 máscaras para poder estar fazendo a distribuição, dentre essas que eu falei para você aqui. Então, mas se houver necessidade, a gente vai sim colocar à disposição da comunidade, porque a gente sabe que a máscara hoje, para você comprar, além dela ser cara, ela é inviável, e nós fazemos uma campanha das pessoas não comprarem máscaras, para que essas máscaras industrializadas, né, que a gente sejam para os profissionais de saúde. A prefeitura também comprou 14.000 máscaras cirúrgicas para o hospital e para a atenção básica, além de máscaras N95. Então, assim, a gente tem feito, né, todo esse trabalho para poder munir tanto os profissionais de saúde, tanto também para se proteger. O Ricardo aqui, prefeito, está dizendo o seguinte, que ele chegou de Belo Horizonte, já tem um tempo já, recebeu a visita inclusive da Secretaria de Saúde, e ele disse que lá em Belo Horizonte, está colocando aqui, os Belo Horizontinos são obrigados a usar máscara. Quem não usar, a multa é de R$80. Claro que essa medida aqui não vai ser adotada por enquanto, né, prefeito? Até porque... Não, acho que multa não. A gente está pregando a conscientização. A gente tem que pregar primeiro uma questão de conscientização, de educação, né? Vai ser mais uma abordagem de orientação, na verdade, né? A gente sabe também da dificuldade aqui da nossa cidade, então a gente não tá olhando por esse prisma ainda de multa, mas, né, as pessoas terão que usar a máscara. O uso da máscara será obrigatório. É um acessório essencial, né, prefeito, no combate aí ao coronavírus. Com certeza, né? Um acessório essencial e vital também agora nesse momento, né? Isso aí. É um acessório simples, né? É um acessório simples, né? É de fácil acesso, mas que nesse momento é de suma importância para a preservação da nossa vida, para a preservação da nossa sociedade. Vale lembrar, né, Beck, que no mundo já são mais de 400.000 pessoas que morreram devido ao Covid-19. No Brasil, a gente já passou de 23.000 vidas que foram embora por causa do Covid-19. Na Bahia, são quase 500 pessoas que já morreram por causa do Covid-19. Então, a gente não pode achar que isso é uma brincadeira. A gente não pode achar que esse vírus ele é uma invenção,
né? Muita gente acha isso, acha que é brincadeira, que é uma invenção, que não vai chegar. De fato, o vírus já chegou, né? Aqui na nossa cidade, já chegou na nossa região, então a gente não pode brincar com isso, né? A gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis para tentar conter a disseminação do coronavírus. Não achem que é brincadeira, o coronavírus é uma coisa muito séria, o Covid-19 é uma doença que ainda não tem controle, não tem vacina. Essa história de que a vacina já está sendo feita, já tem 10 mil pessoas que vão ser vacinadas, isso aí não é verdade, né? As vacinas estão em testes ainda, a gente não sabe nem quando vão poder ser usadas, né? Não há uma medicação que tenha uma efetividade já estudada pela medicina. Então, assim, a melhor forma da gente se proteger contra o coronavírus é a prevenção. É a gente se prevenir, é a gente, se puder, ficar em casa, se tiver que sair de casa, usar máscara. Isso é um apelo que o prefeito de Macarani, que o médico Dr. Miller faz a todos vocês. A prevenção é a melhor ação, né? A gente tem dito isso desde o início dessa pandemia terrível aí, que vem assustando todo mundo, né? Infelizmente, o caos também começou a chegar já nas pequenas cidades aí do interior. Péricles, nosso amigo Péricles aí, funcionário da Caixa Econômica Itapetinga. Bom dia, Berg. Pergunte ao doutor até quando as igrejas evangélicas irão continuar a expor seus idosos e, consequentemente, toda a população de nosso município. Péricles, obrigado pela pergunta, amigo. Pertinente, muito pertinente a sua pergunta. Aqui também, pelo meu WhatsApp, Paula também já havia me feito essa pergunta aqui, eu estava esperando o momento de respondê-la, né? Eu gostaria de dizer que a recomendação é de que as pessoas façam o culto online, que os pastores façam o culto online, né? Essa é a nossa recomendação. Embora algumas igrejas não estejam ainda cumprindo. A gente sabe que hoje a prefeitura, ela conversa com os pastores, a gente conversa com eles, senta para conversar, né? Para que realmente, nesse momento, principalmente agora, que a gente tem um caso já, que a gente se proteja ainda mais. Eu creio e acredito muito no bom senso dos pastores, né, dos ministros evangélicos, que eu acredito muito de que eles tomarão, eles seguirão as nossas orientações, que são orientações técnicas, para que a chance de contágio diminua, né? A Igreja Batista, inclusive, prefeito, foi a primeira, né, a colocar os cultos online, né? Pois é, então, assim, a Igreja Batista e outras igrejas aqui na cidade também tem feito esses cultos, cultos online, né? Um abraço ao pastor Gilvan. Né? E assim, eu acho que é uma questão de bom senso agora, nesse momento, né? Abraçar essa ideia. A gente tem conversado com os pastores, a gente vai intensificar essas conversas para que a exposição seja a menor possível. Prefeito... Pois não, Berg, pode... Mais alguma pergunta aí? Sim, tem uma aqui. Opa. Um ouvinte não quis se identificar, prefeito, mas ele pergunta: quem trabalha fora e tem que ir e voltar para a cidade, vai ter algum impedimento? Essa é uma questão que a gente tem que sentar com essa pessoa para... A gente tem alguns profissionais aqui que trabalham fora, exemplo, né? A gente tem policiais que trabalham fora de Macarani, que vão e vêm, tem que ir e voltar, mas que moram aqui, né? Tem policiais que moram fora e trabalham aqui em Macarani. Então são questões pontuais que a gente tem que sentar com cada profissional e conversar, né? Assim, no primeiro momento a gente não vê ainda, né, como fazer essa restrição a esse pessoal. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, nesse vai e vem aí. Uma das últimas perguntas aqui, né, prefeito? Eu sei que o senhor também tem os seus compromissos e já passou várias informações aqui para a comunidade. Oi, Berg, bom dia. Renilda Malta. Preciso saber sobre as escolas municipais aí de Macarani, como vão ficar, vão abrir quando, por enquanto, vão ficar de quarentena também. E os alunos, o que devem fazer para não perder o ano letivo? Essa é uma pergunta, é um problema, né, prefeito? Nacional, né? Minha amiga Renilda, essa é uma pergunta que, assim, não tenha dúvida, né, que todos nós gostaríamos já de ter a resposta para isso, né? As escolas do Brasil todo, né, elas estão paradas. Ainda não há uma previsão de retorno às aulas em nenhuma parte do país.
Nessa última semana, o município ele lançou o projeto de colocar as aulas online. Infelizmente, na segunda e na terça, o nosso governador decretou um feriado assim, de última hora, né? Então não começou. Mas a partir de amanhã, na quarta-feira, esse projeto será colocado em prática. Se você tem alguma dúvida, procure a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Fabiane, ou a diretora da escola em que seu filho estuda, né, para tirar alguma dúvida. Mas o município ele não está parado, ele está se movimentando para tentar resolver essa questão das aulas também. Gerson, alguma pergunta que a gente não fez aí, que você queira esclarecer os ouvintes da Rádio Aliança? Fica à vontade. Berg, bom, na verdade eu só queria fazer as considerações, né, que chegou um momento que a gente sabia que poderia chegar, a gente luta contra um inimigo invisível, mas a Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura Municipal, em parceria também com outras secretarias, como Assistência Social, Obras, né, e Educação, nós fizemos um trabalho que foi um trabalho que a gente pode assegurar que isso não chegou em nossa cidade antes, justamente por conta dessas ações. A gente vai agora, né, se organizar para poder, a partir desse caso, tomar medidas que possam diminuir, né, o impacto em nossa cidade. Daqui a pouco eu vou estar em reunião com o Vera Campos, o prefeito daqui a pouco também vai estar em reunião para que a gente possa fazer, né, tomar as medidas de cada secretaria para a gente poder realmente diminuir, né, essa entrada, né, do Covid-19 em nosso município. Quero dizer à comunidade que a Secretaria de Saúde tem trabalhado especificamente. Quero fazer aqui também um agradecimento especial a todos os profissionais do hospital, né, desde o SAMU que fez, né, que recebeu a ligação e transportou o paciente até o hospital, e a todos os profissionais do hospital que acolheram esse paciente, tomaram as medidas cabíveis, se comportaram de maneira muito profissional, né? A médica, a doutora Jéssica, que estava plantonista naquele momento, e todos os demais profissionais. Isso mostra o quanto a saúde de Macarani ela tem se preparado e está, na verdade, dentro de um processo para poder ajudar a nossa população. Esse momento é um momento de união, né? Como eu falei para você aqui, um momento em que a gente vai conseguir realmente dar passos largos, né? Que a gente vai conseguir evitar o avanço dessa doença no nosso município a partir do momento que a gente se comportar de maneira madura, né? Ontem eu fiquei muito triste quando nas redes sociais as pessoas começaram a politizar, né, dentro do campo político. Nós não estamos no momento político, nós não pensamos na política partidária. Esse momento aqui, nossa política é a política do SUS, nossa bandeira é o SUS e nosso foco é proteger vidas, né? Então, assim, diferente de outros casos que aconteceram, onde nossa obrigação era informar a população, a gente, na verdade, fez todo um trabalho de proteção à comunidade, fazendo a orientação e isolamento da família e, consequentemente, a gente tomou medidas de transferência do paciente, assegurando que esse paciente pudesse chegar à vitória da conquista, que pudesse ter chances de recuperação, apesar de uma idade avançada. E eu reforço a comunidade. Esse momento é um momento de todos nós. É o momento da Secretaria de Saúde, é o momento do Prefeitura Municipal, é o momento de todas as demais secretarias fazer a parte, é o momento do povo também fiscalizar, é o momento do cidadão de Macarani, que ama Macarani, que gosta de Macarani, que possa, na verdade, seguir as recomendações que nós estamos sempre vindo aqui, está falando, o Ministério da Saúde, a televisão está aí, não deixa brechas. E que se não contamine, não permita se contaminar por pessoas que muitas vezes se dizem letradas, mas para mim o analfabeto é aquele que é letrado, mas não se comunica bem, né, que não sabe transmitir para as pessoas. E nós estamos aqui abertos para poder realmente ajudar a família, ajudar a comunidade nesse momento. Quero externar aqui a minha solidariedade aos familiares. A gente está aberto, de maneira alguma vamos tratar o assunto sem ética profissional. Todos os profissionais vão ser testados. Ontem o prefeito me pediu para que eu pudesse entrar em contato com a Diris em Tapetinga, e além do teste rápido, também vamos ter disponibilizado o teste do LACEN para todas as pessoas contactantes com o paciente, desde a família quanto os profissionais de saúde, e a gente vai realmente agora intensificar e modificar a nossa ação, porque até então nossas ações eram ações
que tratava do campo em que o município não tinha casos de Covid, né? E até então a gente tinha, na verdade, esse privilégio, né? E hoje a gente tem o primeiro caso de Covid em nossa cidade e a gente precisa redimensionar as nossas ações. Então quero agradecer a todos que estiveram com a gente até esse momento agora. Agradecer o prefeito por sempre estar muito próximo para que a gente possa realmente ter essas ações assertivas, agradecer a oportunidade, o espaço da rádio e dizer, né, que a gente vai realmente intensificar as ações para que a gente possa minimizar o impacto do Covid no nosso município. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela participação aqui no programa Manhã Total. Obrigado a você, Aylan, mais uma vez. Obrigado à direção da Rádio Aliança, Liora, por disponibilizar o horário aqui para a gente também retransmitir a Face Live ao vivo aqui através da 98.1. Prefeito, uma pesquisa aponta que 1.700 municípios não têm a menor estrutura para lidar com o Covid-19. Desde o início da pandemia, o prefeito tem sempre abordado isso, o cuidado, as ações, para a gente poder combater essa doença terrível. As ações continuam, né? Os estúdios da rádio também, tenho certeza, estão abertos aqui ao prefeito para novas informações. Funcionários vão passar por testes, familiares. A gente também deve acontecer novos decretos. Fique à vontade, prefeito, para as suas considerações finais. Olha, Berg, eu primeiro queria começar dizendo e repetindo uma frase que eu sempre tenho usado nas nossas Face Lives, né? Que nós não somos meros espectadores dessa crise, né? Eu, você, ouvinte, que está em casa, que está no carro, que está no trabalho, nós não somos meros espectadores. Nós somos os atores principais dessa crise. O vírus é invisível, mas ele depende de nós para que ele saia de um lugar e vá para outro, né? Então as ações que nós pedimos para que vocês tomem, os cuidados que a gente pede, são cuidados que têm base científica, né? Que tem base em estudos. Lavar as mãos, utilizar as máscaras, evitar aglomerações, só sair de casa se for extremamente necessário. Quando a gente fala isso, é porque isso já deu certo em outros lugares, né? O Brasil chega agora a quase 23 mil mortes, né? Macarani, graças a Deus, ainda não tem nenhuma. E a gente ora e pede a Deus para que isso não aconteça. Outra coisa, Berg, é a gente se cercar de informações confiáveis, né? Não acredite em qualquer áudio que está rolando em grupo de WhatsApp. Não acredite em qualquer informação que vocês veem no Facebook. Procure informação confiável. Procure a Secretaria de Saúde, né? Procure a CESAB. Procure a antiga DIRES lá em Itapetinga. Procure a Coordenadora de Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Procure o Hospital de Macarani, onde você vai ter realmente uma fonte confiável de informação, né? Isso é muito importante agora também, para que a gente nem dissemine fake news, o que é crime, a gente sabe disso, né? E nem que a gente tome medidas que realmente venham nos prejudicar futuramente. A gente está se colocando à disposição. A cidade, é claro, Berg, a gente tem as nossas limitações, mas dentro do que foi possível, dentro do que é possível, a gente tem sim se preparado, né? A gente é a única cidade aqui da região, fora Itapetinga, que tem um hospital que não é municipal, que é um hospital filantrópico, que é o Cristo Redentor. A gente é a única cidade da região que tem respirador mecânico, né? Outra cidade não tem, né? A gente é a única cidade que se preocupou inicialmente em montar essas barreiras, né? A gente tem tomado uma série de ações que talvez tenham até atrasado essa infecção, esse primeiro caso aqui em nossa cidade. A gente tem profissionais competentes trabalhando na nossa linha de frente, né? Com profissionais que têm EPIs, que estão preparados. A gente respeita muito e agradece muito esses profissionais que estão na linha de frente no enfrentamento dessa pandemia da nossa cidade, né? Eu gostaria aqui de agradecer a todos os profissionais que trabalham na saúde de Macarani, do médico até
as pessoas que fazem o transporte dos pacientes para a Conquista, das pessoas que ajudam na limpeza, ajudam na cozinha do hospital, do porteiro, do zelador, de todos, né? Sem exceção de nenhum funcionário. A gente quer agradecer muito, muito, muito mesmo, né? E desejar também, né, que todos trabalhem com amor, com dedicação, com afinco, e que Deus nos proteja a todos. É isso que a gente quer. A proteção de Deus, o nosso cuidado agora é muito importante. Eu espero em Deus, né, que a gente não tenha mais nenhum caso na nossa cidade. Para isso a gente tem que contar com a ajuda da nossa população, para que sigam as instruções, façam uso das máscaras. As máscaras são de suma importância para aquelas pessoas que são incrédulas, que não acreditavam que essa doença chegaria em nossa cidade, né? Eu peço a elas agora, né? Vamos ter um pouco mais de cuidado, vamos sair na rua somente se for necessário, né? Vamos pregar o isolamento para que a pessoa fique em casa. Se sair, use a máscara, não saia de casa sem máscara sob hipótese nenhuma, né? O município ele tomará novas medidas de distanciamento social. O município ele tomará novas medidas de preparação para o enfrentamento à Covid-19. Agora eu volto a frisar com vocês: a fonte de informação confiável agora nesse momento é muito importante. E volto a dizer para vocês novamente: o município não vai receber nem um centavo a mais, devido a esse caso de coronavírus. É muito importante falar isso, porque algumas pessoas pregam que a gente está torcendo para que haja casos, para que o município receba mais, o que é uma inverdade, né? A gente está torcendo justamente para o contrário, para que a gente não tenha casos, né? Para que esse paciente que está doente em Conquista, para que esse paciente retorne logo para o seio da sua família, porque ele é um de nós, ele é um ser humano igual a qualquer um de nós, é um ser humano que tem família, que é amado, que é desejado, que as pessoas sentem saudade dele, né? A gente espera mesmo que ele volte logo. E novamente, colocando a administração municipal e colocando a Secretaria de Saúde totalmente à disposição da família, né, no que for necessário e que for possível. No mais, Berg, eu só queria desejar um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que Ele cubra a nossa Macarani de bênçãos, que não deixa nada de mal acontecer a nenhum macaraniense, em nenhuma parte, nem em nenhum lugar, né? Um bom dia e fiquem com Deus. Tá certo. Bom, ouvintes, é o momento da gente juntar forças, juntar boas ideias e tentar espalhar sempre mensagens positivas e, claro, orar para o Macarani. Mais informações aí sobre algum novo decreto, qualquer momento aí, outro Face Live com o prefeito Dr. Miller Ferraz, com o secretário de Saúde, Gerson Ferraz. Obrigado, Elan, por abrir espaço aqui do seu programa Manhã Total, programa que é líder de audiência, e obrigado também à direção da Rádio Aliança. Obrigado, Lioro, por ceder o horário aqui, para que a gente pudesse transmitir essa Face Live. Beleza pura. Fechando então assim, né, essa Face Live, claro, ao vivo aqui pela Rádio Aliança FM 98.1. Você continua com a nossa programação. Após o intervalo tem muito mais para você, ficar ligado.